Olá, sejam bem-vindos. O Estação Onconovas é um podcast produzido pelas clínicas Oncovi, Centro de Oncologia e Hematologia e Terapia Biológica, NOC, Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará, juntamente com o IBISP, Instituto Brasileiro de Inteligência em Saúde, Pesquisa e Inovação. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós contaremos com a presença de 2 médicos reumatologistas, o Dr. Oswaldo Pimentel, médico reumatologista nas clínicas NOC e Oncovi, residência em clínica médica pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral, residência em reumatologia pelo Hospital Universitário Walter Cantídio, UFC. Dr. Davi Bucão, médico reumatologista nas clínicas NOC e Oncovi, atual vice-presidente da Sociedade Cearense de Reumatologia, especialista em reumatologia e acupuntura pela Associação Médica Brasileira. Então, vamos conversar sobre Fevereiro Roxo. Eu sou a doutora Sami Studart, reumatologista, e trabalho como preceptora da residência de reumatologia do Hospital Geral de Fortaleza e sou membro das comissões de microcristalinas e Jovem da Sociedade Brasileira de Reumatologia. O que essas condições têm em comum? Lúpus e fibromialgia, para estarem juntas nesse mês denominado Fevereiro Roxo. Doutor Davi. Ok. Fevereiro Roxo é um mês que foi escolhido, né, na reumatologia e, assim, na verdade, na medicina, né, para se falar sobre lúpus, fibromialgia, doença de Alzheimer. Também é bom pontuar, não vai ser um dos temas de hoje, mas é bom lembrar também que também entra nessa campanha, tá? E essa campanha ela alerta exatamente para a questão de diagnóstico precoce, a necessidade de se conhecer quais são os sintomas que essas enfermidades apresentam, né? O lúpus, uma doença autoimune, a fibromialgia, uma doença que leva a uma alteração na percepção da dor. Existem algumas diferenças e existe um grande ponto, é que são doenças crônicas que infelizmente, elas não têm cura, mas que nós temos possibilidade de tratamento, de fornecer uma melhora na qualidade de vida para todos esses pacientes que estão, que têm, assim, essas enfermidades. É, a reumatologia, né, como eu acho que nos últimos 10, 20 anos ela tem avançado bastante, tem mudado bastante, e assim, a gente nota que boa parte dos pacientes às vezes não tem muita noção das doenças reumatológicas. E aí eu acho que o meu ponto de vista em relação à questão do Fevereiro Roxo, né, da conscientização, é realmente alertar a população para que fique atenta aos possíveis diagnósticos, né, os possíveis sinais e sintomas que podem estar relacionados a essas doenças e que, como o Davi acabou de dizer, né, que a gente possa, o paciente possa perceber isso, possa procurar o reumatologista, o profissional de saúde mais adequado, né, para poder investigar, para saber se realmente tem alguma dessas doenças e assim acabar promovendo melhora na qualidade de vida, que na verdade é o nosso principal objetivo, né, de trazer isso para os nossos pacientes. Isso. E falando dessas 2 doenças, né, que têm um caráter crônico, é de extrema importância a gente alertar sobre os principais sintomas que os pacientes podem apresentar. Principalmente enfatizando a questão do diagnóstico precoce, como já citado, mas também de suma importância é a gente falar sobre os fatores desencadeantes das doenças. E eu gostaria nesse momento que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Quais são os sinais e sintomas iniciais de cada uma dessas patologias, bem como os fatores de gatilhos de cada uma delas. Ok. Eu vou falar um pouquinho sobre o lúpus, né? O lúpus, como falei anteriormente, é uma doença autoimune, ou seja, acontece quando a estrutura do próprio organismo, anticorpos, células de defesa do organismo atacam estruturas do próprio corpo, levando a danos. Onde é que esses danos podem acontecer?
Esses danos podem acontecer na pele, levando à inflamação na pele, ferimento na pele, uma pele que pode ficar mais danificada, principalmente em regiões que estão expostas ao sol, como é o caso da face, dos braços, das pernas, certo? Pode haver uma queda de cabelo. Esses danos podem também acontecer nas articulações dos músculos, levando à inflamação dos músculos, nas articulações, levando a dor, inchaço nas articulações, principalmente isso nas mãos, nas pequenas articulações é muito comum no lúpus, embora não leve a um dano tão grande quanto acontece na artrite reumatoide, mas é algo também muito importante. E esses danos podem acontecer também em órgãos internos, né? Você também pode apresentar inflamação no coração, levando a miocardite, pericardite, dor torácica. Essa inflamação também pode acontecer no pulmão, levando a inflamação no pulmão, levando a tosse, a falta de ar nesses pacientes. E também um dos locais que são mais a ser acometidos no paciente com lúpus é exatamente o rim, né? Que vai causar inflamação no rim, a famosa nefrite, que pode deixar a urina mais espumosa, às vezes também com um pouco de sangue, e que vai levar com consequências também um aumento de pressão, uma perda de função renal. Alguns pacientes podem, inclusive, ir à diálise por conta disso, por conta dessa inflamação no rim. E também há outros sintomas menos frequentes, sintomas neurológicos, também a associação com a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que vai levar à trombose. Isso falando assim de algumas situações que são um pouco mais raras em relação ao lúpus, ou seja, é uma doença que tem um potencial muito grande de causar assim alguma gravidade, né? Uma doença sistêmica, né? Com um Exatamente. potencial de acometer vários órgãos e tecidos, mas que esse potencial também pode ser adequadamente tratado e também prevenido com alguns cuidados que nós vamos reforçar com os pacientes. Exatamente. Falando sobre fibromialgia, quais seriam esses principais sinais e sintomas de início dessa enfermidade? Bem, doutora, a fibro, né, como a gente costuma conversar muito até com os pacientes, né, que a gente fala da fibro. A fibromialgia é uma doença que ela tem muito a ver com o dia a dia do paciente, né? O paciente ele nota que ele começa a sentir dores, principalmente aquelas dores mais espalhadas pelo corpo, que a gente costuma denominar das dores difusas. E é importante também que a fibro nos últimos tempos, ela tem sido relacionada também não só com essa parte de dor, mas também com outros sintomas que a gente costuma chamar de sintomas associados, né? Que a gente conversa muito com os pacientes sobre isso. Um dos principais, ele tem a ver com aqueles sintomas de ansiedade ou sintomas mais depressivos, que eu costumo conversar com eles, que são sintomas que eles vêm acompanhando diretamente a sensação de dor do paciente. Outra coisa bastante importante é a fadiga, né? A fadiga, apesar de ser algo muito inespecífico, no caso da fibro, o paciente tende a ter aquela fadiga principalmente quando acorda. Hoje mesmo, vários pacientes conversaram comigo falando, doutor, eu acordo mais cansado do que quando eu vou dormir, né? Ou seja, é como se o sono não tivesse servido. É por isso que a gente usa o termo com eles, né? Do sono não reparador. Além disso, também o paciente ele pode começar a ter alterações de memória, notar que ele tem dificuldade para se concentrar, para fazer uma leitura, para ter uma conversa, para assistir um filme, acaba ficando mais disperso. Outra coisa também, a questão do humor, né? Da questão da irritabilidade no dia a dia, que isso é algo que, como a gente conversou anteriormente, acaba modificando e acaba sendo uma questão, eu costumo conversar com eles, que é como se fosse uma bola de neve. A dor acaba atrapalhando o sono do paciente, que aí no outro dia ele já acorda mais irritado, acorda mais cansado, tende a sentir dor. E isso é importante ele conversar e procurar um médico, né, para conversar sobre isso, porque
A partir daí, a gente vai ver se tem alguma outra doença sistêmica que está por trás. Lembrando que a fibromialgia, diferente do que se pensava há um tempo, ela não é mais um diagnóstico de exclusão, né? O paciente pode ter a fibra, pode ter outras doenças também. E aí é importante o paciente procurar um atendimento especializado para conversar bem sobre isso. E, assim, extremamente importante citar é que fibromialgia não é doença Não psicológica, é, certo? não é, Fibromialgia não é coisa da cabeça não dos é. pacientes, né? Na verdade, essas rotulações acabam exacerbando alguns sintomas de ansiedade desses pacientes, Uhum, né? Que muitas vezes são julgados como essa doença não tendo uma base de fisiopatologia, de causa definida. E nós sabemos hoje em dia que esses pacientes, sim, eles têm uma percepção da dor alterada. uhum, Estímulos que normalmente não causariam dor em outros pacientes, nele causam muita dor. Né? exatamente. Então, isso é importante frisar nesses pacientes, que eles têm sim uma enfermidade, é uma enfermidade única na sua característica que precisa ser cuidada e que não é invenção da cabeça de ninguém. Ela existe, ela é verdadeira e nós, reumatologistas, como outros especialistas também, né, num cuidado multidisciplinar, Exatamente. nós podemos sim cuidar juntos de vocês da melhor forma possível. Falando um pouquinho da prevenção, certo? O que vocês identificam como fatores que poderiam ser identificados como fatores de prevenção, né? E que, de certa forma, protegeriam ou reduziriam a intensidade dos sintomas nesses pacientes? Bom, vou falar um pouquinho sobre a questão de prevenção de gatilhos da fibromialgia. Uhum. A fibromialgia, ela embora não seja uma doença propriamente psicológica, né? Porque a gente sabe que tem essas alterações assim na percepção da dor, né? Ela pode ser agravada por questões psíquicas, assim, um paciente que tenha um problema de depressão, de ansiedade, ele pode ter a doença fibromialgia agravada por conta disso. Então, muitas vezes é necessário também assim, um acompanhamento multiprofissional, psiquiatra, psicólogo, para ajudar a ajustar assim, a esse paciente. Situações assim em casa, assim de estresse em casa, de abuso assim na própria família, isso também é um gatilho que pode acontecer em relação à Isso. Eles fibromialgia. são muito cobrados, né? Com certeza. Em relação ao trabalho também, é Isso. algo que pode, com certeza, piorar a fibromialgia, pacientes que são muito cobrados do trabalho, pacientes que têm uma situação mais complicada de trabalho, muita cobrança, isso também Conflituosa. pode piorar também na fibromialgia. E também existe aquela questão de que se você já tem uma outra situação dolorosa, esse paciente com fibro, digamos, ele tem uma outra doença que pode ser artrite reumatoide, pode ser espondilite anquilosante, pode ser o próprio lúpus. Então, se essa doença não está adequadamente tratada, ela também pode piorar também a Produção fibromialgia. da Nós fibra. estamos falando de sobreposição de dor, né? Então, o paciente que já sentiria normalmente essa dor, né, por conta da própria doença, ainda teria esse outro mecanismo também de piora, certo? Então, são algumas das situações que nós podemos encontrar, assim, que podem agravar alguns desses gatilhos que nós podemos encontrar na fibromialgia. Um aspecto importante que eu acho importante agora você falar é a questão: o paciente tem muita fadiga, mas a gente recomenda o quê? Atividade física. Exercício. É mesmo que matar. Como balancear esses dois sintomas, esses sintomas junto com a prática do exercício, né? Que teoricamente poderia gerar uma fadiga ou uma dor adicional. É muito importante na fibromialgia que o paciente entenda que é uma parte essencial do tratamento a atividade física. Eu não conheço paciente que vai ter uma melhora muito significativa se ele não incluir a atividade física dentro do seu arsenal de tratamento, de terapia. Isso é muito importante, tá? Então, o paciente geralmente pode ter uma dificuldade maior
para iniciar esse tipo de tratamento não medicamentoso, porque ele vai estar descondicionado, vai ter medo de se movimentar, os pacientes sofrem muito com essa dificuldade, mas é muito importante começar aos poucos, tentar atividades que ele tenha mais assim, afinidade, certo? Tentar com uma atividade física aeróbia, uma caminhada, uma bicicleta, uma natação, hidroginástica. Também atividades que vão promover alongamento, pilates também é uma atividade excelente também. E também, em algum momento, também até mesmo musculação, sim, é importante também que esse paciente tenha essa percepção, que a atividade física é essencial na fibromialgia. É extremamente importante, eu costumo conversar com eles, falar, é devagar e sempre. Exatamente. Né? Não adianta você querer fazer a atividade física do vizinho, né? Que sempre eles ficam se cobrando, né? Ah, porque o meu vizinho faz musculação na academia, pega peso, mas você tem uma condição dolorosa, né? Então você começa num ritmo mais devagar, com cargas ou com intensidade ou frequências cada vez mais progressivas até atingir a meta para o seu melhor bem-estar. E uma coisa muito importante também é o papel também, tanto do fisioterapeuta como também do educador físico, Exatamente. profissionais que conheçam bem a doença e que possam orientar adequadamente também esses pacientes, tá? Porque muitas vezes esses pacientes vão ter até, assim, eu fico com mais dor no início, até ter a adaptação adequada, mas o importante é o papel desses profissionais no sentido deles se manterem fisicamente ativos. Eles podem reduzir a carga, podem reduzir o tempo do exercício, mas quando a dor melhorar um pouco, eles tentam voltar à intensidade, tentam voltar à frequência anterior, de modo que a gente tenha essa atividade física que pode ser progressiva e gradual. Exatamente. Pois é, e é interessante também essa questão do fisioterapeuta, do educador físico, para poder ir adaptando, né? Porque boa parte dos pacientes, eles têm muito medo do início de fazer a atividade física, eles acabam deixando e eles perguntam, doutor, qual é a melhor atividade que você acha que é melhor para mim? Eu digo, você que escolhe. É você que vai escolher, porque no começo é isso, é tentar começar alguma coisa e ir ali devagarzinho. Ele vai adaptando ali à medida que ele vai se sentindo melhor, ele mesmo vai notando que vai melhorando a questão da fadiga, das dores, ele vai ficando mais disposto e aí ele vai buscando outras alternativas de Quando exercício. eles falam do melhor exercício, eu pergunto, qual é o mais fácil para você? É tipo isso né? também, a minha estratégia Qual é para você é melhor praticar exercício perto da sua casa ou perto do trabalho? O que tem perto da sua casa e perto do trabalho? Porque assim não adianta a gente, eu quero que você faça, eu recomendo Pilates. Não tem perto da casa dele, ele não tem ninguém que faça ou que motive, né? E que conheça a modalidade. Então, para ele ainda vai ser mais difícil conseguir, né? Ao passo, se eu tiver alguma atividade física perto ou do trabalho da minha casa, ou que eu tenho familiares que me levem, ou que já frequentam o ambiente, né? Atividades em grupo, um motivando o outro para que o outro não falte também, né? Então, isso é importante e motivador nesse aspecto de dor, exercício e fibromialgia. E no lúpus? No lúpus. Como prevenir, como melhorar, o que nós podemos fazer? Pronto. Doutora, pegando o gancho, né, da fibro, o que acontece, né, que quando, na verdade, isso acontece com praticamente todas as doenças reumatológicas, né? A questão do estresse do dia a dia, do estresse do trabalho, do estresse em casa, do estresse no meio da rua. Isso é importante. O paciente, obviamente, algumas coisas estão fora do nosso controle, mas o que o paciente puder fazer para poder ele sempre procurar se sentir bem, tanto no trabalho quanto em casa, a questão de melhora dos hábitos diários dele, questão de sono, tudo isso ajuda a prevenir um lúpus que possa entrar em atividade, né? Isso, de uma maneira geral, eu acho que vale tanto para a fibro, como para o lúpus, como qualquer outra das nossas doenças, né? Mas, assim, especificamente do lúpus, a gente tem que ser extremamente atento e cuidadoso quanto à questão da exposição solar, né? É uma coisa que no dia a dia da gente, no acompanhamento com os pacientes com lúpus, a gente tem que conversar e o paciente ele tem que entender realmente que o sol pode ser um grande gatilho tanto para a atividade do lúpus da forma como o paciente talvez tenha manifestado no início, como inclusive um gatilho para formas mais graves, né? Tanto é que quando eu estou atendendo, que eu vou explicar a questão do papel do sol no lúpus do paciente,
eu procuro um interruptor e digo, olha, esse interruptor pode ser o sol afetando o seu lúpus. Você pode estar bem e de repente por um descuido, né, em relação a essa questão da fotoproteção, o seu lúpus voltar a ficar ruim ou ficar mais difícil de ser controlado, né? Ou até desenvolver uns sintomas piores, mais importantes, digamos assim. Além dos hábitos saudáveis, é importante a questão do paciente conversar bem com o médico dele sobre o uso da medicação, né? A gente sabe que o lúpus, pelo fato dela ter essa característica autoimune, de causar essa inflamação muito importante, a gente entra com medicação para poder diminuir a inflamação, como tem essa parte da autoimunidade, da imunidade, né? Também acaba que alterando um pouco a questão da imunidade do paciente, mas ele tem que ter uma boa adesão medicamentosa. Se ele tiver tendo algum efeito colateral da medicação, se ele não estiver tolerando bem, se ele tiver com dificuldade de acesso à medicação, é importante ele conversar isso com o reumatologista dele, porque remédio bom é aquele que o paciente toma, né? Não adianta o paciente achar que vai ficar bom ou o colega reumato. Mas aí se o paciente ou não adere bem, ou tem alguma comorbidade que não vai, que pode atrapalhar o uso da medicação. E aí eu acho que a mensagem em relação a essa questão da medicação é isso. É o paciente conversar com o reumato, né? Conversar com o seu médico e esclarecer bem se está tomando a medicação direitinho, porque realmente no lúpus é algo que extremamente importante. Isso. É conversar com o médico antes de interromper o tratamento, né? Nós temos várias estratégias para melhorar a adesão ao tratamento. A gente muda de horário, a gente associa com algumas outras medicações para facilitar a adesão e diminuir os efeitos colaterais. Mas antes de parar e suspender, que pode interferir no seu tratamento e na qualidade do tratamento, né? Fale com o seu médico. É importantíssimo isso, né? Não parem o tratamento. Mantenham o tratamento na medida de que vocês consigam acesso aos seus médicos e que eles tenham a oportunidade de esclarecer as dúvidas e adaptar o tratamento para a sua realidade. E falando de fibromialgia, vamos falar um pouco sobre o tratamento? A fibromialgia, um dos principais pilares do tratamento, nós já comentamos, é exatamente a questão da atividade física e ela deve ser feita assim por todos os pacientes. É algo extremamente importante. Claro que pode haver uma ou outra contraindicação por algum motivo, de repente o paciente pode ter alguma cardiopatia, alguma coisa que impeça fazer um determinado tipo de atividade, mas assim todos devem fazer algum tipo de atividade. Outra coisa, o acompanhamento multiprofissional, eu acho também extremamente importante em todos os pacientes com fibromialgia, ter uma avaliação psicológica com um psicólogo, por vezes pode necessitar também de alguma medicação da parte da psiquiatria. Também eu acho extremamente importante a questão dos hábitos de vida mesmo, assim, ter uma alimentação mais saudável. Às vezes se pergunta muito, existe uma dieta para fibromialgia? Dieta anti-inflamatória. Tem dieta anti-inflamatória. Eu penso que você não perde em nada em ter uma alimentação melhor. Você perder peso, ficar com peso mais adequado para a sua estatura, você vai melhorar em vários aspectos da sua vida, não só da dor, assim, de uma dor que possa ser da fibra ou por conta de uma artrose, mas também de outros aspectos, de pressão, diabetes, outras questões aí. E aí entra também a questão exatamente da medicação. Então a medicação também ela é importante para a gente poder controlar essa doença através de medicações que são moduladores da dor, que vão ajudar a melhorar assim essa questão da percepção da dor, que ela é muito alterada nos pacientes com fibromialgia. Entender que esse remédio lá, que às vezes o paciente olha assim, eu estou usando um antidepressivo, quer dizer que eu tenho depressão, quer dizer que não, é porque realmente é uma medicação que já é estudada, que já sabemos que ela ela vai melhorar o tipo de dor da fibromialgia. São moduladores, também anticonvulsivante, né? Isso. Meu Deus, eu tô achando que eu tenho convulsão, mas não é. Apenas o nome da medicação, a classe da medicação é essa, mas ela
é utilizada exatamente para tratar a fibromialgia. E também, muito importante, claro, a parceria com o médico reumatologista, um profissional que seja da sua confiança, que você possa pegar e conversar sobre a questão dos gatilhos, conversar sobre como está a questão das medicações, tá? E que possa compartilhar também sua situação, suas queixas de uma forma geral. Então eu vejo o reumatologista na fibromialgia como se fosse um maestro, né? Que ele vai chegar, vai tocar lá vai tocar lá o concerto, né? Vai ter vários profissionais que vão ajudar, mas quem vai coordenar vai ser o reumatologista nesse tratamento. Perfeito. Oswaldo, vamos falar um pouquinho sobre uma pergunta frequente para pacientes com lúpus. Eu tenho lúpus, eu posso ir para a praia? Nós estamos no Ceará, então essa pergunta é extremamente importante. Essa questão, né, é muito importante, até porque foi uma das coisas que a gente acabou de conversar a respeito da proteção da prevenção, né, da atividade do lúpus. A questão do paciente poder ir para a praia, né, isso é algo que tem que ser discutido realmente com o reumatologista do paciente, né? Por quê? Porque assim como digamos, outras atividades do dia a dia do paciente, né, que podem acabar afetando também a atividade do lúpus, o paciente, se ele é uma pessoa que gosta de praticar exercício ao ar livre, se ele tem esse costume de ir à praia, né, é importante ele conversar para poder ver se ele está no momento certo ali da doença, se a doença dele está bem controlado, se ele está conseguindo tomar direitinho as medicações para poder ele estar se sentindo bem. E aí, a partir daí, até quando a questão da tolerabilidade dele também ao sol. Alguns pacientes que têm um diagnóstico de lúpus dizem, doutor, eu pego o sol e eu tô bem, né? Isso pode acontecer nas nossas doenças. Tem pacientes que não podem se expor de maneira alguma ao sol, que inclusive, além do lúpus entrar em atividade, tem lesões cutâneas importantes, né? E tem outros que trabalham, às vezes, na rua e, enfim, a depender também até do tipo de proteção que ele faz, ele consegue se expor ao sol de uma determinada maneira de que o lúpus ele não entra em atividade. E aí eu acho que a questão é essa. O paciente pode ir para a praia? Pode, mas converse com o seu reumato. Converse com o seu reumato a respeito de estratégias de fotoproteção, tanto de questão de vestimenta. Hoje em dia a gente tem essa questão das roupas que tem proteção UV, né? Você ficar na praia, mas será que pode se expor tanto tempo assim? A questão dos horários, né? Que a gente sabe que tem horários que tem uma incidência solar mais importante, outros horários que tem uma menor incidência solar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Assim, praticamente tudo na vida da gente, principalmente hoje com tanta opção que a gente tem na medicina, enfim, em todas as áreas, a gente sempre consegue adaptar alguma coisa. É extremamente importante isso, né? Hoje a gente tem, assim, blusas, né? Roupas com proteção solar, uso do boné, protetor solar. Inclusive tem uma iniciativa aqui no Ceará também de distribuição, né? Até na rede pública de protetor solar para a população, né? É importante a gente ter um fator de proteção de pelo menos 30 para mais. Os pacientes sempre perguntam qual é o mínimo, de 30 para mais. Não posso usar 50? Pode. Né? Mas que seja de pelo menos 30 para mais, isso é extremamente importante para os pacientes, né? Se proteger. Um aspecto importante ainda no lúpus, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, é de outro gatilho que é comum para a atividade e começo da doença, que são as infecções, e vocês enfatizassem a importância da vacinação. Com certeza. É muito importante para os pacientes imunossuprimidos, de uma forma geral, eles terem uma avaliação do seu quadro vacinal. Existem algumas vacinas que eles não vão conseguir fazer por conta da imunossupressão, são as vacinas que têm algum agente atenuado, então nesse caso vão ter que postergar, vai ter que ser programado, né, para poder se vacinar. Isso geralmente se estiver uma doença muito bem controlada, que possa tirar assim, a medicação por algum tempo para poder se vacinar. Se não puder, nesse caso, vai ter que se vacinar com aquelas vacinas que que não têm agentes vivos, né, que algumas delas que são muito importantes, a de influenza, gripe.
de Covid também é extremamente importante para os pacientes com doenças reumáticas, autoimunes, que usam imunossupressor também. Entrou no grupo de risco também os pacientes com doenças reumáticas autoimunes em uso de imunossupressão, então por conta disso a, a vacina da Covid entra também para os pacientes enfim, e também, assim, tétano, existem outras também no pneumococo, né? Existem outras também que são interessantes para nossos pacientes se vacinar, tá? E também tem os seus cuidados também, né? Evitar, vai entrar num ambiente que tenha pessoas com sintomas gripais, usar máscara, se for passar, se estiver num ambiente hospitalar, também é importante também ter esse cuidado, lavar as mãos também, isso é sempre importante também para não ter esse menor risco. Cuidar também da alimentação, né? Porque a alimentação pode sim ser uma fonte de infecção também. Então é isso, é extremamente importante para nossos pacientes esse cuidado. Para os pacientes, né, é importante entender que infecção pode ser tanto gatilho para o surgimento das doenças autoimunes nos indivíduos que são predispostos geneticamente, como também eles são fatores importantes de agravamento e exacerbação do quadro. Daí a importância da vacinação, tanto como prevenção da doença, também como prevenção de complicação. E o que vocês acham, né? Alguns pacientes relatam que têm dificuldade de diagnóstico, né? Que passam por alguns profissionais e demoram, retardam, não têm um diagnóstico correto. O que vocês podem apontar como dificuldade ou estratégia nesse contexto de dificuldade de diagnóstico precoce? Bom, a primeira coisa, assim, esses pacientes com lúpus, com fibromialgia, é uma queixa muito recorrente, a dificuldade em se chegar a um diagnóstico. Os pacientes chegam com, às vezes, passam meses, alguns chegam a anos também para conseguir ter um diagnóstico mais fechado. Principalmente até os pacientes eu acho que até os pacientes com fibromialgia, eles costumam sofrer mais com esse desconhecimento, porque esse paciente vai fazer exames, faz exame de laboratório, não dá nada, faz exame de imagem, não dá alguma alteração, então, poxa, o que é que eu tenho? E os profissionais também, às vezes, da rede pública, que geralmente são os que estão mais na ponta, muitas vezes ele não tem esse conhecimento, essa expertise também para poder encaminhar assim para o reumatologista. Então, uma coisa muito importante assim, a gente entrar na questão de que em que situações nós vamos procurar o reumatologista, de uma forma geral. Eu acredito que pessoas que têm uma dor musculoesquelética crônica, principalmente se houver inchaço nas juntas, principalmente se houver uma dor mais de ritmo inflamatório, uma dor que piora com a movimentação ou com o repouso e vai aliviando com a movimentação. Isso é um marco para se pensar em procurar um reumatologista, que pode ser que esse paciente tenha lúpus, artrite reumatoide, várias outras doenças também. É importante também que os outros profissionais assim, de outras especialidades comecem a pensar também nessas possibilidades. De repente, o paciente chega no dermatologista, tem uma inflamação em áreas mais expostas e tudo, pensar que esse paciente possa ter lúpus, ou um paciente procura lá um ortopedista e esse paciente tem uma dor generalizada no corpo todo, com fadiga, com sensação de cansaço. Então, o ortopedista pensar que esse paciente possa ter fibromialgia também. Pacientes que chegam no nefrologista, tem uma inflamação renal, tem uma nefrite, também faz parte também a avaliação, procurar assim, o reumatologista, porque muitas vezes é um pouco difícil realmente para
o paciente perceber assim quais são, porque a reumatologia é uma especialidade muito diversa, muito rica, em que os sintomas podem acontecer basicamente do fio de cabelo até a unha do pé, né? Então, Literalmente. literalmente, né? Literalmente. Literalmente. Então, é extremamente importante também não só a questão do paciente encontrar algumas situações, que eu acho que o grande marco é a dor musculoesquelética, mas também outros profissionais também entenderem Cara, também que quais são, em que momento o reumatologista deve ser consultado, né? Também isso é algo muito importante. Outra coisa que eu acho que é importante também a gente ficar de olho é na questão de alguns outros sintomas de fadiga, porque foi aquilo até que a gente conversou um pouquinho mais cedo aqui na nossa conversa, né? A fadiga ela é um sintoma que pode ser bastante inespecífico, mas ao mesmo tempo chama atenção para alguns processos inflamatórios, ao mesmo tempo que pode estar numa fibromialgia, que não tem muito essa fisiopatologia da inflamação, mas ela também causa essa fadiga, que é extremamente importante no paciente. Pensando na fibro, né? Às vezes o paciente ele está bem, mas aí acontece alguma coisa que ele fica chateado, que ele fica muito afetado, e ele nota que logo depois disso ele começa a sentir muitas dores, né? A gente conversou também que essa parte do humor, ela pode afetar todas as doenças reumatológicas de uma maneira geral, né? Mas pensando também na fibro, tem mais essa questão das dores, e é até importante durante a nossa anamnese, né? Durante a nossa conversa com o paciente, a gente pergunta isso e o paciente tentar localizar realmente. E às vezes eles falam, às vezes é depois de um luto, às vezes é depois de um problema no trabalho, que aí eles sentem aquela dor e aí isso chama atenção, né? Ah, será que é porque meu colchão tá ruim ou será que é porque realmente eu tô tendo alguma dor que tá mais diferente, que tá me afetando em relação a isso, né? Eu acho que esse é uma das coisas que na fibra a gente o paciente ele pode prestar mais atenção e ver e dói, mas assim, não tá vermelho, não tá inchado, não tá quente, tá muito estranho essa dor. Aí eu acho que isso é importante procurar o reumatologista, procurar o seu médico, né? E talvez até conversar com ele. Doutor, caso não seja o reumato, né? Você acha que isso aqui pode ser aquela fibromialgia? Até para o colega também às vezes abrir mais a mente sobre esses outros problemas, porque eu acho que uma coisa importante a gente é essa questão do excesso de exames, né? Que isso pode angustiar muito o paciente, pode deixar o paciente muito preocupado. É uma coisa que às vezes a gente tem que conversar e explicar bem para o paciente que não necessariamente aquelas alterações que a gente vê ali são motivos da dor dele. E aí, porque às vezes se a gente atribui muito aquilo, o paciente não vai tratar a raiz do problema e vai continuar sofrendo ainda com as dores. Que eu acho importante, né? Exatamente isso que vocês falaram, reforçando, né? Que nem toda dor crônica é fibromialgia, né? Muitos pacientes sofrem com esse rótulo, né? Que chegam com dor e já são automaticamente, muitas vezes eles relatam que chegam na emergência com dor. Só lembrando que o paciente com fibromialgia, ele pode ter tendinite, pode ter bursite, ele pode ter fibromialgia junto com outra doença autoimune. Artrite reumatoide. Isso. Então, assim, não é porque você tem fibromialgia que ela pode ser a causa exclusiva de todos os seus problemas, né? Importante enfatizar isso para os pacientes, né? Eles têm fibromialgia, mas também eles podem ter outras condições associadas e que nem todas as dores vão ser fibromialgia. E outro aspecto importante que eu acho fundamental a gente comentar é que nem todo exame de fã alterado é lúpus. Eu tava pensando nisso. Isso é extremamente importante porque a gente recebe muitos encaminhamentos no consultório. Tem pacientes que chegam literalmente em pânico, né? Porque leigos ou outros profissionais, né, pediram o exame do FAM, né? O exame do FAM é um exame de alta imunidade, mas precisa de uma leitura muito cuidadosa com um especialista, certo? Então, o FAM, ele abre um leque para várias doenças autoimunes e, ao mesmo tempo, você pode ter um FAM que pode não ter correlação com doença, né? Eu acho importante a gente citar que é o FAM com um padrão chamado pontilhado fino denso. Então, esse padrão pontilhado fino denso, ele não tem associação com doença. Nós temos diversos padrões de FAM, né? De leitura do FAM, alguns associados com doença, mas a gente também tem um padrão de FAM positivo que não significa doença. Então, isso é extremamente importante para os pacientes ficarem atentos. E finalizando essa nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem, que vocês pudessem dar algum conselho para esses pacientes, né?
que estão convivendo com essas doenças ou que estão em dúvida se tem essa doença. O que vocês poderiam falar para eles? Pronto. Na minha opinião, é o seguinte: o paciente, se ele está na dúvida, se ele está sentindo aquelas dores que já tem o tempo, aquelas dores são um pouco mais estranhas, que ele já tomou ali, às vezes, até por conta própria, já foi algumas vezes na emergência e que não resolveu, ou que aliviou, mas que logo depois voltou, né? Se são essas dores, como a gente acabou de conversar, se são dores que elas tendem a piorar quando o paciente está mais estressado, né? Está mais preocupado, está mais angustiado. Eu acho que é importante essas dores que não melhoram, ele procurar um médico, o seu médico de confiança, ou já talvez procurar o reumatologista, né? Para poder conversar sobre isso. Pode ser uma fibromialgia, pode ser outras doenças reumatológicas, pode ser o próprio lúpus também, né? E aí eu acho que é importante ele pensar sobre esses possíveis gatilhos de dor, que aí chama mais atenção para essas doenças, né? Acho que de lúpus o Davi pode falar um pouquinho mais aí o que poderia ser de Eu acho que lúpus. a coisa fundamental para o paciente que tem uma doença reumática, de uma forma geral, não só lúpus, fibromialgia, artrite reumatoide, espondilite, o que for, é ter um reumatologista da sua confiança. Eu acho isso fundamental. O primeiro ponto é esse. O segundo é insistir no seu tratamento. Não deixar tô bem, vai no Vai lá. reumato. Tô mal, vai no reumato. Entendeu? É, Pode estar, tô em remissão, existe coisas vai no para ser reumato. feitas. Eu preciso ver se essas medicações que o paciente está fazendo podem estar fazendo algum mal assim ao doente, principalmente nos imunossupressores, né? Eu falo assim muito falando para os pacientes que a diferença literalmente do que é remédio e que é veneno, no caso do imunossupressor, é a dose. E eu só sei se eu realmente avaliar esse paciente. Então é fundamental persistir no acompanhamento, não deixar de vir, mesmo que estou bem, vou no reumato, estou mal, vou para o reumato também. Aí ele vai definir, claro, assim, o tempo que vai ser essa avaliação. Outra coisa também fundamental, mudar os hábitos de vida, ter uma atividade física, ter um estilo de vida mais saudável também, isso é muito importante, ter uma alimentação melhor. É, eu acho que é isso, eu acho que. E seguir sua vida, claro, vá amar, vá ser feliz, ser feliz no trabalho, na sua vida, o diagnóstico não vai lhe definir. Exatamente. E se você quer saber mais sobre prevenção e combate dessas doenças autoimunes e de dores crônicas, siga nossas redes sociais, @NOC, @ClinicoOncovi, @IBISP-oficial. E também você pode compartilhar esse podcast para ajudar outros pacientes. Obrigada.